Palavra do Senhor para a nossa vida. Eu tenho certeza que toda noite que nós nos reunimos aqui, Deus tem uma palavra para a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus, quando reúne a igreja, Ele já intencionou no seu coração trazer para nós uma instrução para a nossa alma. Por isso, hoje eu sei que Deus vai falar exatamente o que você precisa ouvir. Alguns escutam a voz de Deus em qualquer culto que ele vai. Em todo culto ele escuta o Senhor falar com ele. Outros, eles não têm essa habilidade. E o nome dessa habilidade se chama se ligar com Deus. Olha que palavra tão simples, se ligar com Deus. Porque enquanto você estiver ligado com as suas preocupações, talvez ligado com a sua agenda de amanhã, né? Preocupado com o que você vai fazer, alguma coisa que você vai resolver, você não recebe do Senhor. Irmãos, depende muito menos do pregador, depende muito menos, você pode ter certeza, da igreja, depende muito menos do culto que seja você receber a presença de Deus, porque se você prepara a sua vida, você chega aqui e Deus fala contigo, pode ter certeza, porque você veio predisposto a ouvir a voz de Deus. Mas quando a gente vem para a igreja e não tem um propósito de ouvir a voz do Senhor, você vai sair daqui, você vai ouvir muita coisa, menos a voz de Deus. Quando a gente entra nesse lugar, sem ter essa proposta de ouvir o Senhor, irmãos, eu começo a ouvir que a criança fez barulho do meu lado, eu começo a ouvir que o irmão falou uma palavra lá, mas não estava muito certa. Eu escuto tudo menos a voz de Deus, mas que nessa noite você afine os seus ouvidos e você decida que nesta noite você veio para ouvir a voz de Deus. Você não veio para ouvir a minha voz. Às vezes a voz da gente, como eu gostaria de ter a voz igual a do pastor Edivaldo, já falei isso para vocês, achava bonita a voz do meu pai, né? Ele estava aqui, a gente estava se despedindo, eu falei, Senhor, a voz dele, deixa comigo aqui, Senhor, pode colocar na minha responsabilidade que eu vou tratar bem dessa voz. Mas Deus não me deu. Sabe o que Jesus falou para mim? Muitas vezes é mais importante o que você tem a dizer do que a sua voz. É muito mais importante o que você tem para transmitir do que o seu timbre, do que a sua maneira de falar, do que o seu português até mesmo. Melhore o seu português, faça por onde você tem um português rebuscado, maravilha, irmão, mas nunca esqueça que você tem que transmitir para a igreja é a voz de Deus. Isso é que é importante para nós. Por isso nessa noite eu vim aqui por causa da voz de Deus. Mas alguém está aqui nessa noite por causa da voz de Deus? Eu estou também, aleluia. E por isso, se estamos pedindo, Deus vai falar conosco. Atos capítulo 28, e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, ou seja, uma serpente, uma cobra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe um réptil pendurado na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém? Só até aqui, até o versículo de número 6, nós temos um texto da palavra do Senhor, em que eu gosto muito, que é a vida de Paulo. Paulo foi um homem que ele se desgastou pela igreja. Paulo investiu o seu vigor, investiu a sua inteligência para o crescimento da igreja. E é por isso que hoje nós lemos tantos textos de Paulo, porque Paulo, ele buscou isso, que a igreja tivesse cartas, que a igreja tivesse referenciais para a sua jornada. Paulo instituiu que a igreja caminhasse
dentro de uma condição, dentro de um padrão para Deus se agradar. Como é interessante quando alguém se dedica para fazer alguma coisa além do seu nome, registrar alguma coisa de importante, não seja só o seu nome importante, porque tem gente que para marcar o seu nome como sendo importante, ele faz até besteira para pelo menos alguém lembrar dele, né, irmãos? Mas que Deus nos guarde disso, que nós possamos ver essa palavra. Paulo, ele se esforçou bastante para que todos conhecessem ele, não pelo seu nome, mas pelo volume e pela importância do seu trabalho. E numa dessas empreitadas de Paulo, ele estava disposto a ir até Jerusalém para se defender. Porém, aquela viagem já tinha entrado dentro de um cronograma de Deus também. Paulo estava decidido a estar ali para procurar, naquela oportunidade da sua defesa, fazer também com que fosse conhecido o nome do Senhor, aqueles que não conheciam, e visitar também os irmãos que estavam ali em Roma. Como Deus é maravilhoso, porque quando nós andamos na direção de Deus, Deus transmite a vontade dEle para o nosso coração. Existe crente que ele não ora muito, mas ele sabe que ele está na direção de Deus. Existe crente que ele vive uma vida de comunhão com Deus, porque nós aprendemos que se tudo que a gente for fazer, irmão, tiver que orar primeiro, tem coisas que você tem que decidir tão rápido que não dá tempo nem de você dobrar o seu joelho. Então, nessas horas, o que é importante? Você viver uma vida de comunhão com Deus. Já viram aquela amiga que olha para outra amiga e parece que já falou tudo, né? Quando entra no lugar e de repente aquele lugar não é um ambiente que a uma gosta ou que a outra não gosta, uma já olha para a outra, pronto, já falou tudo. Já sabe que não é para ficar ali, as duas saem. Por que isso, irmão? Por causa da intimidade. É assim quando a mãe também olhava para a gente, não é verdade? A gente entrava, tal, estava todo festeiro, né? Fazendo muito barulho, falando alto, e de repente a mãe dá aquele olhar. Você já entendia. Entendia tudo, como quem estou falando alto, estou com o pé sujo aqui, devia ter tirado o sapato. Você, com o olhar da sua mãe, você decifrava tudo o que ela queria. Qual o nome disso? Intimidade. Paulo tinha intimidade com Deus. Por isso algumas pessoas não entendem, mas quando ele empreendeu ir para Roma, ele tinha planos no seu coração, tinha projetos na sua vida, e ele queria fazer com que esses projetos também se cumprissem ali nessa viagem. Como Deus é maravilhoso, ande na direção de Deus. Existem homens que nunca largaram de Jesus, nem um dia sequer na sua jornada, hoje estão na eternidade, e para ele chegar no céu, não tem novidade nenhuma, porque ele conheceu o dono do céu, andou com o dono do céu, caminhou com o dono do céu aqui na terra. A cada dia da sua existência, ele afinou mais ainda a comunhão com o dono do céu, por isso o seu ouvido estava afinado com o seu pastor. Aleluia. Ande com Deus. E nós vemos que ali Paulo, quando ele viu que aquele navio começou a sofrer perdas, quebras, começou a sofrer avarias por causa da tempestade, ele foi buscar a Deus. E no capítulo de número 27 você vai ver que Paulo, ele recebe uma instrução de Deus, porque ele tinha falado lá antes do navio sair do porto, ele falava: olha, não é para sair porque vai haver tempestade, vai haver um tempo difícil, vai haver uma luta aí pela frente. Mas o capitão pensou: quem é esse prisioneiro para me dar ordem, né? Quem é esse homem para me dar ordem? Quem é essa pessoa para falar assim comigo? Mas ele não estava falando por responsabilidade própria. Ele tinha recebido uma instrução de Deus, mas você não vê aqui nesse texto bíblico, nenhuma disposição de Paulo para receber essa revelação. Por que aconteceu isso? E depois essa palavra se cumpriu durante a jornada, a tempestade veio mesmo, e começou todo mundo a temer pela sua vida. Por quê, irmãos? Porque Paulo tinha uma vida de comunhão com Deus.
nessa comunhão com Deus, Deus falou com ele: olha, essa viagem vai ser uma viagem de prejuízo para essa companhia. Essa companhia vai perder um navio, porque desobedeceu a palavra que eu coloquei na tua boca. Irmãos, nós nunca devemos procurar a voz de Deus para nos vingarmos. Nunca faça isso. Mas se Deus falou que vai fazer alguma coisa que não é muito boa para a vida de alguém, irmãos, se foi Ele que falou, você pode ter certeza, as coisas vão acontecer. Aleluia. Eu sinto de Deus que neste Brasil, que neste pleito, que nessa disputa, nós ainda vamos ter uma surpresa muito grande ainda. Antes de tudo isso se definir, nós vamos ter uma surpresa muito grande. Guarde isso no seu coração, que você vai saber que Deus já tinha definido essa eleição. Muito antes de tudo começar, Deus já tinha definido essa eleição. Escuta isso, eu não sei te dizer como, mas eu entendo de Deus que Deus já definiu isso. Deus já deu a decisão para tudo isso. Pode ter certeza, e não é o voto não, irmão, é Deus que já definiu essas coisas. Aleluia. E aí nós vemos que quando começou, todo mundo sentir medo. O medo da morte paralisa a gente. Não venha me dizer que você é forte, não venha me dizer que você dá risada quando você vê uma situação dessa pela primeira vez. Existem pessoas que hoje, nesse exato momento, estão desafiando a morte. Pessoas que estão pulando, talvez, num risco muito grande de vida. Pessoas que estão mergulhando, talvez num risco muito grande de vida. Só que ele já tem experiência em fazer isso várias vezes. Mas a primeira vez que ele fez, ele temeu pela vida dele. Mas existe uma coisa que o ser humano, ele sente dentro dele, que é muito preocupante, se chama adrenalina, irmãos. E as pessoas hoje em dia procuram se sentir vivas, e muitas vezes nesse sentir vivo, ele vai atrás da adrenalina. Acabamos de ter o Motofest aqui. Você pensa, irmão, quanta gente não se machucou, querendo aprender a andar de moto. Mas evangelista Claudemir não é andar de moto, ele sabe andar de moto. Ele quer andar de moto e fazer todas aquelas peripécias, todas aquelas estripulias, sendo que ele quer aprender numa semana, num curso intensivo de 2 dias, de 4 dias de Motofest. Se arrebenta, irmão. Mas o que ele quer? Ele pensa ali, a adrenalina subiu, eu tenho a moto, eu sei fazer também. Quer ver que eu sei fazer? Aí se arrebenta, irmão. Por quê? Porque ele não tem experiência. A palavra de Deus fala que todo mundo começou a temer pela vida. E sabe qual é a diferença, irmão? Aqueles homens já tinham experiência de tempestade, mas aquela era uma tempestade provocada pela desobediência daquele capitão. Deus estava envolvido naquela tempestade para mostrar para aquele homem, para aquele comandante, que ele deveria ter ouvido o servo do Senhor. Paulo estava ali com roupa de prisioneiro, Paulo estava ali numa condição que não era muito favorável, mas Paulo estava ali por cumprir a ordem do Senhor. E por isso você pode ter certeza, quando nós estamos fazendo alguma coisa na direção de Deus, irmão, o inferno se afasta, e quem tocar em você vai se prejudicar, porque você está na direção de Deus. Aleluia. Cuidado, irmãos, cuidado quando você vê alguém certo do que está fazendo para a igreja. Não questione. Nós estamos vivendo um dia em que as pessoas estão levando os seus desaforos para a rua, para o trânsito. Mas eu vou te dar um conselho. Se você vê um homem de Deus fazendo alguma coisa que talvez não seja muito comum, não seja muito particular para o seu costume, irmão, se ele estiver na direção de Deus, vai dar certo. Irmão, isso é hora para evangelizar? Caixinha de som aqui, na Melo Peixoto, uma hora dessa, irmão, isso não é hora de se evangelizar, não, irmão. Isso é hora do povo almoçar. Irmão, pare com isso. Sabe o que você tem que fazer? Nem que você não fique com ele lá do outro lado da rua, comece a orar: Jesus salva almas, Jesus salva almas, Jesus manda almas. Senhor, usa a boca desse homem aí. Eu nem sei quem ele é, irmão, mas se ele começou a pregar, talvez é porque ele é uma pedra que Deus mandou, porque ele tem que clamar, porque ele tem que fazer a parte talvez que eu não estou fazendo. E por isso, irmão,
Dê valor a quem está na direção de Deus, fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Está entregando folheto. Chegou mais folheto aí. Os irmãos podem levar o folheto tranquilamente. Mas escuta, irmão, você tem que dar o folheto, mas você tem que avisar que tem que jogar ali na lixeira. De que igreja que você é? Primeira coisa que a pessoa pergunta, né? De que igreja você é? Como se precisasse, né, irmão? Está credenciado para fazer isso, irmão. Qualquer um pode entregar um folheto, qualquer um pode falar de Jesus. Qualquer um que conhece Jesus pode falar de Jesus com mais propriedade ainda. Qualquer um que conhece a palavra pode entregar um folheto e ainda transmitir a vontade de Deus para a vida de alguém. Uma certa feita eu fui para um curso de evangelismo, igreja. Cheguei lá, o irmão colocou tanto entrave, o irmão colocou tanto medo no povo, que depois, quando terminou o curso, ele falou: quem vai evangelizar comigo? 2 levantaram, tinha uns 30. Mas quando ele terminou o curso, irmão, ele desanimou o povo. Ele colocou tanto entrave, ele colocou tanto embaraço, ele colocou tantas condições, que depois até aqueles que já eram evangelistas não levantaram a mão. Falaram: eu acho que segundo o critério do irmão, eu estou muito despreparado. Paulo nem sabia como é que ele ia chegar, mas ele decidiu que ele ia chegar. Ele nem sabia como é que ia fazer, e Deus muitas vezes não fala mesmo como é que ele vai fazer. Se acostume com o seu Deus. Muitas vezes ele não fala como é que ele vai fazer, mas ele fala que ele vai fazer. Aleluia, aleluia. E a palavra de Deus fala que Paulo foi orar. Pensou, esse camarada merecia mesmo era afundar aí mesmo. Mas ele foi orar, porque ele viu que tinha muita gente ali que não deveria sofrer aquilo ali. E quando ele começou a orar, Deus falou com ele: olha, Paulo, eu já dei essas vidas que estão aqui, estão nas suas mãos. Tinha cerca de 276 pessoas. Eu vou te falar uma coisa, irmão, 276 pessoas já dá para abrir umas 4 congregações, não é verdade, irmão? Já dá para abrir umas 4 congregações, já para começar arrebentando. Você acha que Paulo ia perder, irmãos, tanta gente? Ele foi buscar a Deus, e Deus falou com ele no meio daquela tempestade, e dizendo: é só mais essa noite, Paulo, porque essa noite vai ter livramento. Não vou livrar o barco, porque talvez até o barco era do dono daquele capitão. Deus falou: o barco ele vai sofrer o prejuízo mesmo, mas as vidas que estão aqui, eu coloquei nas tuas mãos. Como Deus é maravilhoso, porque o que há de valioso, irmãos, não era a carga daquele barco, tinha muita coisa boa. Começaram a jogar os haveres, começaram a jogar a comida fora. De repente, eles estavam jogando a madeira do barco para aliviar o barco. E eu posso te falar uma coisa: madeira nunca foi barato, e madeira de barco tem que ser tratada. Mesmo assim, eles começaram a jogar fora, talvez com dor no coração, sabendo que aquilo ali era a empresa deles, mas começaram a jogar fora. Mas o que Deus falou: o que tem de valioso aí dentro são as vidas, e as vidas, Paulo, eu já dei nas tuas mãos. Aprenda uma coisa: as coisas mais valiosas dessa vida não possuem valor, não tem preço, não tem preço. Você fica pensando que vai ter um preço para sua família, vai ter um preço para você ter um abraço do seu filho. Não tem, irmãos. Essas coisas tão preciosas, você muitas vezes recebe e não vê valor nessas coisas, mas essas coisas é que são valiosas, porque Deus falou isso: olha, o que tem de precioso não é esse barco, o que tem de precioso aí não é essa carga, o que tem de precioso não é essa armação de madeira, o que tem de precioso aí são as vidas, e as vidas eu vou colocar na tua responsabilidade. E a palavra de Deus fala que ninguém se perdeu, todos chegaram na praia, numa ilha chamada Malta. A ilha de Malta existe até hoje, e nessa ilha de Malta, Deus tratou em apresentar aqueles homens, em apresentar aquela tripulação, e apresentar também Paulo. E aqueles homens ali, quando receberam aqueles náufragos, a noite foi difícil,
mas na manhã já tinha uma provisão lá na praia. Como Deus trabalha quando a gente vence, irmãos, quando a gente decide que não vai morrer naquela tempestade, quando você decide que você vai confiar e você vai se debater, você vai segurar no que você tiver de segurar, mas você não vai afundar. Você decide que morrer afundado não é verdadeiramente aquilo que Deus planejou para a sua vida. Tem crente que é assim, irmão, ele segura no que ele pode, segura num hino, segura numa oração, segura num irmão e pede: irmão, ora por mim, por favor. Segure-se mesmo, irmão, porque você não pode afundar, porque já já amanhã está rompendo, e lá na praia Deus já providenciou alguém para te receber. Quantas vezes na praia, chegando na praia, Deus começa a operar o milagre. Pedro, quando chegou na praia, depois de tão cansado e não ter resultado, Jesus já estava ali para operar o milagre. Agora também, quando eles chegaram na praia, já tinha um povo que Deus já tinha falado: olha, está chegando uns náufragos aí, prepara o coração para receber muito bem essas pessoas, porque no meio deles lá, tem uma autoridade do céu, tem um homem de Deus, e esse homem de Deus, é ele que é responsável por todo mundo que vai chegar nessa praia. Aleluia. E a palavra de Deus fala que eles trataram muito bem, e levantaram a fogueira, acenderam essa fogueira para trazer um pouco de conforto, porque a noite fria no mar não é fácil. A mãe do nosso irmão presbítero Josué mora lá em Ilha Solteira, né, Josué? Morou. Você foi lá, você viu como é que é um frio, porque mar aberto é uma friagem muito grande. E ali eles já planejaram uma recepção, e uma recepção calorosa no seu sentido literal mesmo. Até o fogo eles prepararam. E quando eles chegaram ali, disseram, diz a palavra do Senhor, que eles foram muito bem tratados. E Paulo, vendo o esforço deles, se uniu também ao esforço deles para aumentar mais ainda a fogueira. Irmão, crente, ele sempre se sente compromissado em ajudar. Ele pode não ter um cargo, ele pode não ter uma condição favorável, mas ele sempre se apresenta para trabalhar. Os bárbaros já tinham feito, mas Paulo pensou: eu posso fazer alguma coisa, eu posso contribuir também. Como é bom, porque o povo de Deus que vive o evangelho verdadeiro, ele sempre acha uma oportunidade para contribuir em alguma coisa. Irmãos, nós temos assistência social, maravilha, mas você tem que ver a necessidade de alguém trazer para a irmã Márcia. Nós temos o departamento de visita em cada grupo, e tem as irmãs que têm a chamada de Deus para fazer visita, mas se você não olhar a casa que precisa de uma visita, e você trouxer a necessidade, irmão, você está fora desse compromisso, porque você deveria se esforçar para alguém ser alcançado pelo evangelho de Jesus. Que nós olhamos muitas vezes que o erro é de logística, não é o erro de recurso. O recurso muitas vezes está na igreja, mas ninguém quer levar o recurso da igreja aonde precisa, aonde tem a necessidade. O evangelho está vivo no seu coração. Por quê? Porque você tem um testemunho que Jesus fez algo importante na sua vida. Quem vai levar o evangelho para quem você conhece? Você mesmo. Você mesmo. Porque você vai falar do seu testemunho, você vai falar da grande vitória que Deus te deu, e isso, irmão, é o suficiente. Tem gente que quando começa com aquela rodeação em você, fala: ô Vanderlei, como é que é lá? Tem culto lá? Que dia é o culto? Ele não está interessado no culto, ele está interessado na transformação de vida que ele viu em você. O que é que ele quer falar nesse convite, se convidando para ir para o culto? É que ele quer saber o que mudou na sua vida, que você tem um brilho agora, que você tem uma luz agora, que você tem uma serenidade agora, que você fala diferente, que você está se portando diferente, que agora você está vivendo uma vida de comunhão. Você entende que você passando a comunhão com Deus, fica clara na sua vida. Aí a pessoa quer saber: como que eu faço para mudar também? Em outras palavras,
Você é a carta viva do Evangelho. Você é a boca de Deus andando por aí. Nós somos testemunhas do poder transformador de Jesus Cristo. Eu não somente falo, mas eu testemunho com a minha vida o que Jesus fez por nós. Aleluia! E a palavra de Deus fala que Paulo ali, naquele esforço para contribuir com o esforço daquele povo de Malta, ele pegou um fecho de gravetos, um fecho de galhos. Quando pegou aquele fecho de galhos, tinha uma víbora que veio e mordeu a mão de Paulo. E mordeu com tanta violência que ela ficou pendurada, irmãos. Pendurada. E as pessoas olharam aquela víbora e sabiam qual era a potência daquele veneno. E falaram, esse homem vai morrer. E esse homem é muito pecador. Porque, veja bem, ele acabou de sofrer um naufrágio e não morreu no naufrágio. Acabou de passar esse perigo de morrer afogado. Não morreu afogado, mas agora vai morrer aqui na praia. Porque ele foi mordido por uma víbora, e essa víbora, o veneno dela é terrível. Aqui em Malta nós sabemos que quem é mordido por ela, morre. Porém, irmãos, o tempo foi passando e eles viram que Paulo não sofreu prejuízo nenhum por aquela mordida. Vou lhe dizer uma coisa, tem hora que a gente considera o cuidado de Deus por nós, tem horas que a gente vê os milagres de Deus na nossa vida, isso tudo enche a nossa alma, mas por causa da mordida de qualquer situação, a gente quer esmorecer, a gente quer desistir. Deus salvou a tua vida num naufrágio. Deus deu 276 pessoas para você ser essas pessoas responsáveis pela salvação dessas vidas. Não ia ser uma mordida na mão de Paulo que entristecer ele. Ele sacudiu aquela víbora e continuou a trabalhar. E quem olhou para ele entendeu, isso aí doeu, mas não fez a menor diferença para esse dia de vitória. A noite já passou, a noite da morte já acabou na nossa vida, irmão. E agora o que acontecer é coisa pequena, em nome de Jesus. Diga para si mesmo, o maior eu já venci, o pior eu já passei, a pior tempestade já foi embora da minha vida, agora o que vier na minha vida é muito menor do que aquilo que eu já atravessei. Faça como Paulo, sacuda essas coisas da sua vida e mande embora, irmãos. Preocupação, irmão, você sobreviveu a uma pandemia, você está de pé, e muitas vezes uma conta de luz, você fica tremendo lá, com medo que não vai pagar. Agora, nesse momento, Deus está dizendo, sacuda essas preocupações da sua vida, mande embora dos seus pensamentos. O Deus que cuidou de você está respirando, Ele é poderoso para te dar o recurso, para pagar a conta amanhã. Deus me manteve respirando, não tinha ar no meu pulmão, Deus fez um milagre, me manteve vivo, irmão, e agora eu vou estremecer por causa de uma conta, por causa de alguma coisa que eu não sei se eu vou conseguir cumprir, em nome de Jesus. Hoje é dia de nós avaliarmos e vermos o quanto Deus já fez por nós, e não ficar preso com coisinha pequena não, porque Deus tem mais ainda para a nossa vida. A palavra de Deus fala que essa foi a forma de Deus destacar. Com a dor daquela mordida, Deus destacou a Paulo, irmãos. Com a dor daquela mordida, com aquela víbora pendurada, todo mundo entendeu, tem um homem de Deus aqui na ilha, tem um homem que tem contato com Deus. Eles até pensaram, deve ser um Deus até mesmo, que chegou aqui na ilha, para vencer esse veneno, só sendo um Deus. Mas Deus está dizendo hoje, você anda com um Deus grande mesmo, e você aprende com Ele, que você tem que ter ousadia, e não ter medo das coisas pequenas. Aleluia. Hoje é noite de você lançar de fora da sua vida, lançar para longe dos seus pensamentos, essas coisas que você está pensando que vão te derrotar, essas coisas que você está pensando que você não vai sobreviver
a essa situação. Você já passou coisa muito pior e Deus te deu vitória. Hoje é noite de você avaliar e sair daqui fortalecido e dizendo: é só uma cobrinha, é só um veneno pequeno, porque Deus já me deu vitória, eu já venci a noite, agora eu estou na claridade, eu já venci a noite, agora eu entendo aonde eu estou andando, eu já passei pela escuridão, agora eu sei aonde os meus pés estão pisando, eu já estive na noite, mas agora a luz da vida ilumina a minha caminhada. Em nome de Jesus, vamos colocar de pé, por favor. Aleluia, aleluia. Considere isso hoje, porque Deus te trouxe aqui, porque sabe